Fala Sniper, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje, onde nós vamos bater aqui como que você identifica se seu método está validado ou não. Essa é a dúvida de muita gente e agora nós vamos solucionar e eu vou te mostrar aqui como que você também analisa a sua planilha, como que você consegue ler alguns indicadores, através de um exemplo prático comigo mesmo, onde eu, dentro do Snipers Black, eu mostro como que eu validei agora uma nova técnica dentro da filosofia Sniper, que eu sempre prego: menos entradas, mais assertividade, dentro do mercado de over 0.5 gols HT. Então, primeira coisa que você tem que ter em mente: aqui existe um binômio, tempo e número de entradas. Esses dois fatores devem ser levados em consideração. Por que isso? Porque ao longo de um campeonato inteiro existem diversas variantes, podemos assim dizer, que vão fazer com que a gente tenha que passar por uma montanha russa, onde a gente tenha bad runs, good runs, né? Se a gente pegar, por exemplo, um campeonato do leste europeu, onde lá neva, por exemplo, o resultado de um mercado de gols, por exemplo, de um mercado de escanteios, etc., ele pode variar muito. Por quê? Porque o clima, a mudança climática interfere em algumas formas de se jogar. Eu estou dando um exemplo dentre vários possíveis. Por isso que você precisa ter um tempo de análise das suas métricas, dos seus indicadores, para que você consiga ter um panorama geral e saber e dizer, né, afirmar que aquele seu método ou a sua técnica, estratégia está validada. Então não basta eu chegar lá e fazer 200, 300, 500, 1000 entradas. Se eu fizer isso tudo num período de tempo curto, eu não vou ter a variância necessária dentro daquele campeonato que se opera, dentro daquele mercado que se opera, necessários para eu fazer tal afirmação. Você conseguiu entender isso? É um binômio, tempo e número de entradas. Muitas pessoas querem acelerar esse processo. É aí que acaba se ferrando, digamos assim. Por quê? Porque, inclusive, surgem muitos grupos de tips, novos tipsters, assim por dizer. Eles surgem justamente aí, quando ele faz um número X de entradas e ele percebe que ele teve um bom resultado. Só que ele fez, às vezes, um volume de 50 entradas, 100 entradas em um mês. E aí ele consegue 40% da banca. E aí ele fala: tô pronto, já vou lançar meu grupo VIP, tá tudo dominado. E aí, no mês seguinte, Red. No outro mês, Red. E aí, todo mundo que viu aquele resultado de 40% fala assim: cara, o que aconteceu? Você desaprendeu, etc. Não, simplesmente ele não teve o tempo de maturação necessário dentro da validação daquela técnica, daquela estratégia ou metodologia para ele poder se lançar. E não basta também ter só esse tempo de duração. Se você quer dar um pulo maior aí, como um grupo VIP, por exemplo, se tornar um tipster, você aí sim precisa, porque é muito diferente você fazer isso para você e você colocar a sua tip num grupo, você expor, tornar a sua tip pública, ela é totalmente diferente, porque bate um peso maior na sua mochila de responsabilidade que você tá tendo junto com aquela tip que você tá mandando. Não é só agora mais você que tá trabalhando naquela entrada. São várias pessoas, são dezenas, centenas, milhares de pessoas que estão seguindo aquilo que você está falando. Então, esse peso de responsabilidade afeta o mindset do tipster. Então, vamos deixar agora essa parte de lado de se tornar um tipster ou um grupo VIP. Vamos bater aqui agora o foco principal desse tempo e do tempo e do número de entradas. Agora eu vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo aqui na validação da técnica do over 0.5 gols HT. Eu desenvolvi aqui um bot que me auxiliasse nas entradas do over 0.5 gols HT. Dentro desse bot, eu coloquei as configurações necessárias para que me desse os alertas dentro de uma odd média de 1,80. Eu coloquei lá 1,80, tá certo? Eu sei que para eu ser lucrativo dentro dessa odd média de 1,80, eu preciso de uma assertividade superior a 55%. Então, se eu tiver uma assertividade superior a 55%, eu sou lucrativo, tá? Esse é um dado.
tá? Então vamos lá. Só que quando eu desenvolvi esse bot há meses atrás, que estava me auxiliando nas entradas, eu percebi que o volume de entradas não estava me agradando. Por quê? Eram aquelas entradas ao vivo, só que tinha um volume excessivo. E eu não gosto de trabalhar com volume. Eu gosto de trabalhar sempre batendo a filosofia sniper. Menos entradas, mais assertividade. Dentro dessa filosofia, eu precisei fazer ajustes no bot de maneira a diminuir os meus alertas, tá? E aí eu considerei ainda período de validação, porque eu estou fazendo os ajustes necessários, independente se eu estava sendo lucrativo ou não, eu queria adaptar a minha filosofia, tá? E aí eu fiz alguns ajustes, continuei fazendo o planilhamento das minhas entradas, sempre batendo a odd média de 1,80. Então, ao longo de alguns meses, depois dos ajustes feitos, um ajuste aqui, um ajuste ali, vão fazendo aquelas adaptações, chegamos a um dado interessante. É uma métrica que você precisa agora identificar. Qual é a minha média de entradas no mês? Tá? Você pode fazer de semana, do mês, do bimestre, da forma como você preferir trabalhar. Eu estou fazendo aqui do mês. Então, eu comecei a identificar, depois dos ajustes que eu realizei, que a minha média de entradas passou a ser de 5 a 8 entradas alertas no mês. Ou seja, entradas no over 0.5 gols HT no mês. Então, vamos colocar aqui uma média de 7 entradas, tá certo? Porque tem mês que bateu 8, outro mês bateu 8, outro mês bateu 6, outro mês bateu 7. Vamos botar uma média de 7 entradas aqui, tá certo? 7 entradas por mês. Achei um número muito bacana no mês, então eu tô bem tranquilo, bem suave, sem aquele alerta o tempo inteiro, sempre buscando ser cirúrgico, tá? Eu sei que eu preciso agora, dentro dessas 7 entradas, eu preciso ter uma assertividade superior a 55% para ser lucrativo, tá certo? Só que, lembra quando eu falei que a gente precisa planilhar tudo? Abrindo a minha planilha, o que eu verifiquei? Ao longo do tempo, eu abri meu dashboard e verifiquei que ao longo desse tempo, eu tive uma média de 7 entradas por mês, com uma odd média de 1,80 e a minha taxa de assertividade estava girando em torno de 80%. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tinha um gap positivo de 25%. Se eu precisava de apenas 55% de assertividade para ser lucrativo, eu estava tendo 80%. Ou seja, eu estava tendo um 25% de gap positivo. Agora, o que isso quer dizer na prática? Eu identifiquei as minhas métricas, agora eu vou ler o que isso diz para mim. É assim que você tem que pensar. O que essas informações me trazem? Agora eu vou te dar um número aqui pra gente ver a prática. Se eu falei que eu tenho 7 entradas por mês, nessa taxa de assertividade, eu vou aqui arredondar, porque é um número quebrado. Vamos falar que eu tô tendo 5 greens e 2 reds. Tá? 5 greens e 2 reds com uma odd média de 1,80. O que isso quer dizer é que eu tô tendo, se eu fizer entradas de uma unidade, seja lá quanto essa unidade representar da sua banca, se eu fizer uma unidade de entrada, eu vou ter em torno de 2 unidades de lucro, né? Só nessa técnica empregada de over 0.5 gols HT. Por que isso? Porque eu consegui adaptar o meu bot para a minha filosofia, conseguir identificar as métricas necessárias para que eu pudesse fazer essa leitura, e a partir do momento que eu faço essa leitura, eu consigo entrar de cabeça. Aí sim eu consigo passar a fazer as minhas entradas com a minha stake normal, ao invés de fazer com a minha stake de teste que eu estava fazendo ao longo dos meses. É isso que você tem que levar em consideração. Tempo de maturação, ou seja, tem que ser, independente do volume de entradas que você esteja fazendo, você tem que levar um tempo, passar por várias gangorras dentro do campeonato, na técnica que você está utilizando. O volume é de acordo com a forma que você gosta de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com menor volume, então dessa maneira me atende. Então, veja a sua odd média,
taxa de assertividade, e aí quando você tiver sua taxa de assertividade, ela está superior àquela necessária para você ser lucrativo, você chegou a um denominador comum, você chegou ao formato lucrativo. Não pense que a partir daí são tudo flores, que agora você tá rico pro final da vida. Não, você precisa estar sempre revendo. Por quê? Porque as casas de apostas possuem inteligências artificiais que elas estão sempre mexendo de maneira a reduzir a odd ou esticar a linha. Eles fazem sempre, eles têm sempre mecanismos para verificar se eles estão tomando uma porrada de um lado, eles fazem um ajuste necessário para aquilo lá. E você também precisa então fazer os seus ajustes daqui, para que você se mantenha lucrativo no longo do tempo. Não ache que você descobriu a pólvora e você vai ser rico a partir daí se você botar um bom dinheiro em cima ali. Sem que você mantenha os olhos sempre na planilha e verificando suas métricas e seus indicadores. Espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, dá um like aqui, se inscreve no canal e eu te espero então no nosso próximo vídeo. Sniper, até breve.